Hold versus inventários. Qual é o custo de cada uma dessas modalidades? Fique comigo até o final desse vídeo para descobrir de forma clara qual é o mais vantajoso. Olá pessoal, eu me chamo Stephanie Herzog e a Prévio Consult é uma empresa especializada em proteção patrimonial e também ajudamos você, investidor, a montar a sua estratégia de internacionalização do seu capital. Tudo isso com a segurança, agilidade e confiança que os seus bens e de sua família merecem. E hoje eu estou aqui a pedido de vocês devido à demanda da frequência e recorrente que eu recebo essa dúvida, que é hold versus inventários, quem ganha? Olha só pessoal, de antemão eu preciso já logo avisar vocês que essa é uma pergunta muito difícil de responder de forma exata, tá? Por que eu digo isso? Porque a resposta para ela é extremamente aberta. Vamos pensar comigo. Depende muito da estrutura familiar e patrimonial de cada pessoa. E por consequência, é natural que o valor desse serviço ele possa variar um pouco, tá? De cliente para cliente. Mas eu não vou ser má com vocês, eu vou logo já adiantando aqui que a hold ganha, tá? Mas peço que fiquem comigo até o final desse vídeo para você descobrir de forma clara, objetiva, essa diferença. E eu garanto, vocês vão ficar chocados porque a diferença é extremamente gritante em comparação a um inventário. Sim, gritante. O que é quase inacreditável, porque em uma hold o serviço é todo feito de forma artesanal, exclusiva, personalizada, praticamente aí sob medida na demanda de cada cliente. E na verdade, né, gente, nem poderia ser diferente, porque afinal de contas, cada pessoa, além de ter uma estrutura patrimonial e familiar únicas, tem também a necessidade muito diferente uma das outras. E por consequência é evidente, né, que estamos falando de um processo todo que não existe a possibilidade da gente estar fazendo ele de forma automatizada e requer uma atenção e cuidados únicos voltado a essa pessoa. Que então, só para ficar claro para todo mundo que nos acompanha aqui no vídeo, entender e conseguir visualizar aí o que eu quero dizer. Quando eu falo de cuidados e exclusividades, eu vou trazer exemplos para você compreender. Acontece que a estrutura familiar de uma pessoa para outra são diferentes, mas vamos clarear a história com exemplos. Como, por exemplo, a forma de patrimônio de uma família, ela tá toda regularizada ou não? A estrutura familiar de um pode ter filho dentro, fora, não sei. Também tem a questão aí como se divide, né, propriamente dito, essa estrutura. Se tem seguro de vida, se não tem, se as operações que ali a pessoa faz do âmbito laboral, ela é de risco, se não é. A questão que eu posso trazer também como exemplo para vocês entenderem, quanto a imóveis, qual é a situação, o valor deles, se estão regularizados, se o valor que está no imposto de renda é o mesmo valor que ele vale hoje em dia. Enfim, gente, as variáveis são muitas. Então, bom, até aqui eu acho que sabemos que hold familiar é mais barato. Isso a gente não tem dúvida, né? Mas além de ser mais barato, na verdade, muito mais barato, ela traz consigo alguns benefícios, como por exemplo, você consegue fazer o planejamento de forma fracionada, ou seja, de forma em que todos os atos caibam dentro do seu orçamento. Com isso, você evita de passar pela situação de necessitar de um empréstimo bancário, por exemplo, ou de se ver na situação de precisar, talvez, vender algum bem de família para arcar com as custas de uma sucessão patrimonial, por exemplo, até que ela seja totalmente concluída. Em outras palavras, você está no comando de toda a organização e disposição do seu bem. Você pode deixar tudo organizado,
sem tumulto entre os herdeiros. E o melhor, você consegue fazer a coisa dentro da sua possibilidade financeira e consegue fazer que a sua vontade prevaleça, sem correr o risco aí, que acho que é notório, todos sabemos, por exemplo, de ter um testamento sendo anulado após a sua partida. Pode acontecer, ninguém está livre disso, né? Então eu vou colocar aqui na tela um quadro comparativo para vocês acompanharem comigo na prática a diferença entre os custos de um inventário versus uma hold. Pensem comigo aí no patrimônio de 5 milhões. Vou começar falando todos os custos que envolvem inventário. IDCMD, o imposto sobre causa mortes e doação. Honorários advocatícios é algo que a gente tem que trazer aí nessa conta, que vai de 10% a 20%. Também a gente vai ter custos com o judiciário. Também outro ponto importante, tempo de tramitação judicial, que na melhor das hipóteses, estando tudo certo, redondinha a família, tendo o valor para pagar as custas e guia para desenrolar o inventário, vai de 2 a 3 anos. Enquanto isso, os bens ficam indisponíveis. E cabe aqui a gente fazer uma observação. Eu tenho que salientar um detalhe muito importante, que o valor dos bens que compõem o espólio, eles são atualizados pela Fazenda do Estado, tá? Com base no valor atual do mercado, não do valor que ele é declarado no imposto de renda. Aí a gente acha um novo problema, tá? As demais demandas, elas vão todas incidir em efeito cascata, porque todas as outras despesas vão incidir em valor de patrimônio em que foram avaliados lá pelo ente público e não pelo valor declarado no imposto de renda. Ou seja, além da tributação incidir, que incide nela, sofre aquele valor a maior, via de regra, né, porque acontece infelizmente, e todas as despesas e custos lá do cartório, despesa de imóvel, custo cartorial de notas, inventário, se for extrajudicial, eis que aí é o famoso efeito cascata, porque aumenta todo o valor da conta do efeito cascata, porque tem em base exatamente isso, o valor avaliado pelo ente público. Por isso, infelizmente, muitas despesas elas acabam sendo calculadas em cima dessa avaliação. Então, com esse efeito que eu acabei de falar para vocês, temos um outro ponto de alerta para a gente ficar atento, que é sobre a questão política que gira em torno do aumento do imposto da transmissão de bens, aprovado já na Câmara, só não ainda pelo Senado, mas a grande possibilidade de ser aprovada. E é que na verdade funciona o quê? Hoje já temos em partes do Brasil aí um tributo de 7% a 8%. Já ventila a proposta, então, desta operação elevar o custo, a depender do patrimônio da pessoa, para uns 23%. Sem contar os tributos federais e estaduais, tá? Chegando aí, sem exagero, a um percentual de 40%, para alinhar com essa prática de registro que já acontece no resto do mundo, que é em torno de 40% a todo o custo para fazer a questão de inventário. Agora que vocês já viram aqui na tela todos os custos de um inventário tradicional, eu vou falar sobre a hold, que pode ela ser tanto feita de forma limitada quanto uma SA. Uma limitada, considerando todos os fatores, chega a ser maior que um inventário propriamente dito. Enquanto uma hold SA, o custo para confecção dela vai aí de 1,5% a 3% do patrimônio, a depender aí também, claro, da complexidade e de cada cliente. Mas falando sobre também que a gente tem que colocar aqui no nosso cálculo o custo de tempo, tá? A gente sabe que uma SA ela tem entre 1 semana a 10 dias para os sucessores já terem acesso aos bens deixados pelo falecido. Sim, se você não entendeu errado, quanto o custo maior é de 3% sobre o patrimônio familiar do inventário, o custo mínimo para um inventário sai 25%. Sem mencionar aí também a questão do custo de tempo, né? Que para os sucessores poderem usufruir do que já é seu por direito de forma livre, observando que na hold os sucessores, volto a repetir, já tem disponibilidade entre 1 semana e 10 dias, enquanto nenhum inventário judicial
por mais redondinho que ele esteja, tá? Pode levar aí no mínimo dos mínimos 3 anos. Sem mencionar que o inventário ele é sinônimo de briga, porque muitas das vezes os irmãos ou os interessados pelos patrimônios são muito influenciáveis aí para o núcleo expandido, tá? Como exemplo aí, não quer dizer que seja o seu caso, mas marido, esposa, cunhado, enfim. O bem da verdade é que a gente sabe como uma briga começa, mas a gente nunca sabe como ela termina. Ou seja, pessoal, pela primeira vez nesse país achamos alguma coisa que o mais caro nem sempre é o melhor. Pois o custo de uma hold familiar ela acaba indo a menos da metade daquele custo lá do inventário que teríamos. Na hold ainda podemos realizar um acordo de acionista, onde não fica sujeito, tá, à interferência do Poder Judiciário. Ou seja, você tem a plena certeza e tranquilidade e o melhor, previsibilidade de como as coisas irão acontecer após a sua partida. Diferente de um testamento, que sua vontade pode não ser respeitada, pois o testamento ele é facilmente alvo de discussão legal. Você não corre o risco de perder patrimônio nesse movimento sucessório, pois já deixou tudo certinho, tudo pago, organizado dentro de um orçamento e condições favoráveis para você. Ou seja, pessoal, aí na hold temos mais um ponto positivo, que você não corre o risco de perder patrimônio nesse movimento sucessório, pois já deixou tudo pago, organizado dentro de um orçamento e condição favorável para você. E sabe que no máximo em 10 dias a sua família já vai estar protegida e com bem totalmente disponível para ela. Ou seja, não é apenas uma solução, é a possibilidade de você fracionar todos esses custos dentro da sua possibilidade financeira. Ou seja, você não perde patrimônio, a família consegue manter todo aquele patrimônio que o pai, que a tia, que o tio talvez levou aí, trabalhou muito, levou anos para construir, tá? Você garante ele dentro da sua família, não perde ele. E todo aquele esforço feito lá trabalhando pelas pessoas durante tantos anos, eles podem acabar sendo jogados na lata do lixo, o que pertencia à sua família. Então, qual é o custo de uma hold familiar? Em resumo, é um custo de você saber e poder se organizar para ele, fracionar dentro de um orçamento, sem precisar se desfazer de bens, mas é um custo também que depende da sua estrutura familiar, porque você viu aqui que a hold familiar, ela costuma ter um custo muito inferior ao custo de inventário, podendo aí reduzir até a metade, sem exagero, tá, gente? Como a gente viu aqui no vídeo com o quadro comparativo. Mas acontece que cada caso é um caso. Se você quer saber exatamente quanto que sairia esse custo para você estar deixando a sua família totalmente protegida, a gente vai deixar aqui embaixo desse vídeo um link que cai direto na nossa página e eu vou ter o maior prazer em atendê-los. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!